Olá, tudo bem? Eu sou o João Raposo, fisioterapeuta integrativo, constelador familiar sistêmico, e hoje a gente vai discutir um tema muito interessante, o tema que vem afligindo a sociedade moderna, e esse tema é a ansiedade. A ansiedade é uma das formas mais comuns, né, do sofrimento moderno, mas também é uma das mais mal compreendidas, né? A gente acha que ansiedade é algo para a gente eliminar da nossa vida, mas na verdade, a ansiedade é uma mensageira, né? Na visão da psicossomática, a gente vê muito isso, né? Ela não é a nossa inimiga, é uma mensageira. Então vamos discutir isso nos próximos minutos. Eu vou mostrar com a visão aí da neurociência, vou te mostrar com a visão da psicossomática, que eu venho estudando bastante com o Dr. Fernando Freitas, da programação neurolinguística, eu tenho formação de master programador, e da constelação familiar sistêmica, que eu também tenho várias formações aí. E no final, eu tenho um convite muito especial, a gente vai fazer uma vivência, né, em Bauru, chamado Vivendo as Emoções, e o tema é ansiedade. No dia 17 de setembro a gente fez uma vivência das emoções, foi um sucesso, foi muito legal. E no dia 8 de novembro, lá na cidade de Bauru, a gente vai fazer novamente com o tema ansiedade. Bom, na neurociência, a ansiedade é compreendida como uma resposta adaptativa do cérebro diante uma ameaça. Ela começa no sistema límbico do nosso cérebro, especialmente na amígdala cerebral, e que é a região responsável por detectar o perigo e acionar o corpo para reagir, né? O problema é que o cérebro ansioso, ele não sabe mais distinguir o perigo real do perigo imaginário. Ele acende o alarme mesmo quando não há um risco concreto no nosso corpo, e isso ativa o sistema nervoso simpático, liberando adrenalina, cortisol, ou seja, aqueles hormônios de luta ou fuga, hormônios de defesa. E por isso o nosso coração acelera, a respiração encurta, o estômago embrulha, o corpo parece sempre em estado de prontidão. Mas o mais interessante é que o cérebro, ele não age sozinho. Ele responde ao ambiente interno e externo. E é aí que entra a nossa querida psicossomática, tão estudada aí por George Grodeck. A psicossomática, ela nos ensina que o corpo é a expressão física. E a ansiedade é, muitas vezes, o corpo tentando resolver algo que ficou sem solução emocional. É a alma dizendo: tem algo aqui dentro que ainda não foi olhado. Tem algo aqui dentro que precisa desse olhar. E quando o corpo está ansioso, ele não está apenas em desequilíbrio químico, ele está em busca de algum sentido para a sua vida. É o corpo pulsando com uma história que ainda não foi contada. Cada sintonia, cada aperto no peito é uma mensagem codificada para o corpo. E é justamente quando a mente tenta calar que o corpo ele aperta o botãozinho para aumentar o volume desses sinais. A gente estuda na programação neurolinguística que toda emoção tem uma estrutura e por isso pode ser compreendida e também pode ser transformada. A ansiedade, ela não surge do nada. Ela é alimentada por algumas imagens mentais que a gente faz, né? O que você imagina, algo que você imagina que pode dar errado, algumas conversas internas, a forma como você conversa com você mesmo, algumas reações corporais que se retroalimentam. Um pensamento ativa uma emoção, a emoção muda a nossa fisiologia. E a fisiologia, ela reforça alguns pensamentos, e aí a gente fica nesse looping, né? E a boa notícia é que esse ciclo ele pode ser reprogramado, sim.
com técnicas da programação neurolinguística, como ancoragem, como ressignificação, mudanças de submodalidades que você pode ensinar o seu cérebro a voltar para o presente e a criar novos caminhos neurais de calma, de segurança. E a mente pode ser educada e o corpo ele pode reaprender o que é viver sem estar nesse alerta constante. A gente vê muito isso na constelação familiar do Betty, quando a ansiedade ela é vista como um movimento interrompido da alma. Muitas vezes o corpo ansioso é o corpo de alguém que está tentando resolver algo que não pertence a ele. E um filho que carrega a dor de uma mãe, um neto que tenta reparar o destino de um avô, uma pessoa que tenta salvar alguém que ficou para trás. Mas a nossa alma, nesse caso, ela quer voltar ao fluxo da vida, mas ela acaba ficando presa em algumas histórias anteriores dos nossos ancestrais. E quando a gente olha para a ansiedade com essa consciência, ela deixa de ser um distúrbio e passa a ser um chamado para a gente pertencer, para o equilíbrio, para a ordem que a gente pode pôr dentro da gente mesmo. E a gente pode trabalhar isso na constelação com algumas frases sistêmicas, né? Eu deixo com você o que pertence a você. Por exemplo, posso falar numa dinâmica com o pai, né? Querido pai, querida mãe, eu sigo no meu tempo, eu sigo com a minha força, eu volto a respirar por mim. E a paz chega quando o corpo, a mente e a alma se alimentam no mesmo ritmo, num ritmo coerente. E a ansiedade, ela não é uma doença a ser combatida. Ela é uma bússola interna que aponta para aquilo que ainda precisa ser olhado, precisa ser sentido, precisa ser liberado e aquilo que a gente precisa tomar atitude também. É sobre isso que eu quero te convidar a vivenciar comigo de forma profunda e de forma transformadora nesse evento que eu falei para vocês no dia 8 de novembro de 2025 na cidade de Bauru. A gente vai fazer um workshop prático, um workshop vivencial, onde eu e mais a minha amiga psicóloga Renata Broski, a gente vai conduzir exercícios de programação neurolinguística, de psicossomática, constelação familiar sistêmica, para que você possa reconhecer a origem da sua ansiedade e para que você também possa transformar esse padrão dentro do seu corpo e dentro da sua alma. Bom, quero dizer para vocês que as vagas são limitadas. Para garantir, acesse o link aqui na descrição ou me chame no direct. E quero dizer uma coisa para você, que nós não estamos quebrados, nós estamos apenas aprendendo a andar no ritmo da nossa própria alma.